Boa tarde, tudo bom? Estamos aqui novamente para continuarmos a nossa revisão a respeito dos biomas. Na aula passada, na aula de ontem, nós tivemos oportunidade de relembrar com vocês os biomas Caatinga, Cerrado e Amazônia. Apresentei uma série de imagens e essas imagens permitiram que eu avaliasse como é que está a capacidade de vocês reconhecerem por meio da imagem características desses biomas que aqui falei, Amazônia, Cerrado e Caatinga. Na aula de hoje nós vamos usar o mesmo processo, a mesma estratégia. Eu vou apresentar uma série de imagens e aí eu gostaria que você, observando essas imagens, dissesse qual é o bioma que está sendo apresentado. Eu vou apresentar imagens referentes ao bioma Pampa, ao bioma Pantanal, e a gente vai falar um pouquinho também dos biomas marinhos. E ao tratar dos biomas marinhos, eu vou falar um pouquinho a respeito de uma vegetação que é o manguezal, que é encontrada nas regiões litorâneas. Mas eu quero novamente lembrar a respeito da Feira de Ciências. As inscrições, elas se encerram agora no dia 7. Você precisa ter o seu grupo, que pode ser de colegas da mesma turma ou de colegas de outra turma, desde que do mesmo ano. Então, se você conhece, e certamente você conhece outros colegas do 7º ano, queira conversar com eles, trabalhar com eles em um grupo, olha, esta é a chance. Como eu tive a oportunidade de falar, trabalhar em equipe é um grande desafio, mas é o que de melhor nós temos. Porque quando você trabalha com equipes, você soma inteligências, esforços, capacidades, e aí é interessante. O grupo precisa ter alguém que seja formalmente o líder, porque esse alguém que vai ser o líder é ele que vai enviar na ficha de inscrição as informações que estão sendo solicitadas. Veja o folder. Se você ainda não teve oportunidade de ver o folder, eu estou colocando aqui para lembrar para vocês. E também estou colocando algumas informações para que você possa ver quais são as partes que devem estar presentes no resumo que o líder do grupo deve enviar para o AVA para fazer o registro da inscrição. O trabalho não precisa ser feito agora, mas vocês precisam ter agora já uma visão do que irão fazer para que possa apresentar. Olha, a gente quer fazer tal, dessa forma,
com esse objetivo, vamos usar esses materiais. Então é importante que você tenha isso, né? Que você elabore com os seus colegas o resumo do projeto. Ao fazer esse resumo, você vai então preencher a ficha de inscrição. Essa ficha de inscrição está lá no AVA, está disponível no AVA. Quando você procura as aulas dessa semana, inclusive as aulas em vídeo, próximo você tem um link para observar o folder e para observar os procedimentos para a elaboração, não só do resumo, mas do trabalho como um todo. Trabalhar com projeto é muito importante por vários aspectos. Você aprende muito porque você aprende fazendo. Então, mais uma vez, eu faço esse convite. Agora, é necessário apressar um pouquinho, porque, olha, o dia 7, hoje é dia 5, tá? Mas dá tempo sim. Quando vocês querem, vocês fazem a coisa com muita rapidez. Tudo bem? Então, agora vamos voltar ao nosso conteúdo sobre biomas? Vamos sim. Primeiro eu quero que você observe essas imagens. Eu vou colocar 3 imagens de pessoas diferentes trabalhando em locais diferentes e eu quero que você associe cada imagem ao bioma Caatinga ou Cerrado ou Amazônia. A gente vai continuar usando aquela mesma forma de lembrar junto a vocês as características desses biomas. Então, só para a gente fazer esse primeiro momento, olha essas 3 imagens, depois eu vou uma a uma perguntar: este senhor, em qual bioma ele deve estar presente fazendo esses trabalhos? E a gente vai depois, como sempre, explicar um pouquinho a respeito de cada imagem. Ok, então eu vou apresentar cada imagem agora. Esta primeira imagem, nós temos 2 pessoas colhendo palmas, cortando palmas. Em qual bioma esta tarefa está sendo executada? Escreva aí. Perfeito. Caatinga. Esta palma é uma cactácea, uma planta com espinhos característicos desse bioma. Para que serve essa palma? Essa palma, que o pessoal chama de palma forrageira, ela é usada como alimentação para o gado bovino e mesmo o gado caprino. As cabras, bodes, estes animais comem esse cactus. Ele tem uma boa quantidade de água armazenada, isso é característica do cactus. Então, as plantas da caatinga têm muitas plantas com esta propriedade de armazenamento de água. Muito bom, então, você que percebeu que esta imagem está associada à caatinga. Vamos ver a segunda imagem, um trabalhador. Esse trabalhador, olha a segunda imagem. É um trabalhador que está produzindo a borracha. Qual bioma?
Amazônia, muito bom. Ele retirou da árvore chamada seringueira, que é própria daquela região. Ele tirou então a seiva, que é o látex, e agora, por meio da fumaça, ele vai fazer com que o látex se aglomere, se transforme. Ele vai produzir uma bola de borracha que depois vai ser encaminhada à indústria. Este trabalhador está no bioma Amazônia. E a terceira imagem. Bom, qual é? O bioma Cerrado. Perfeito. Talvez alguns reconheceram como Pequi. Este senhor, ele está colhendo o pequi, a árvore que aparece atrás. Veja, uma árvore tortuosa é um pequizeiro. Esta árvore, ela é bem típica do bioma cerrado. Então, caatinga, cactáceas, plantas adaptadas à seca. Amazônia, a seringueira e aqui o pequizeiro. E com isso a gente vai acrescentando mais informações a respeito desses três biomas. Agora eu quero apresentar duas imagens. Nas duas imagens nós temos uma pessoa em uma canoa. E eu quero que você verifique, já vou dar a dica, tem alguém que está no bioma Amazônia, alguém que está no bioma Pantanal. Eu quero que você verifique as duas imagens. Primeiro esta imagem. Agora esta imagem. Então, pergunto, esta imagem aqui é do Pantanal ou da Amazônia? Quem escreveu Amazônia acertou. Qual é a informação que na imagem tem que permite eu saber que é da Amazônia? A largura do rio. Olha só a extensão. Rios tão largos assim. Olha a margem do rio como está lá longe. São próprios da Amazônia. E essa outra imagem, Pantanal. Veja, os rios não são tão largos, você consegue observar a floresta relativamente próxima, na verdade uma mata, não é mata densa, não é mata fechada, as árvores não são altas. Tá? Temos um cidadão a cavalo, provavelmente um vaqueiro do Pantanal e outro na canoa. Então, percebe como a imagem nos dá certas informações? Só faltava ter um jacaré aí do Pantanal para facilitar. Mas quem escreveu acertadamente Amazônia e Pantanal, parabéns. Agora, eu vou apresentar na sequência, ao invés de duas, três imagens de pessoas a cavalo. E eu quero que você verifique em qual região, em qual bioma, já estamos tratando de bioma, em qual bioma está esta pessoa no seu cavalo. Primeira imagem, esta. Verifique então esta primeira imagem, as características da paisagem, o tipo de roupa que ele está usando. Quero agora apresentar a segunda imagem, esta aqui.
verifique a paisagem, a vegetação, o tipo de roupa que esta pessoa está usando. E agora a terceira imagem. Igualmente, alguém a cavalo, veja a paisagem e eu vou perguntar: esta primeira imagem do cavaleiro, ele está em qual bioma? Escreva aí para que eu verifique a sua resposta. Quem escreveu Pampa, parabéns. Ele está com roupa fria, provavelmente nós estamos em período mais frio do ano. A paisagem ela é praticamente sem árvores e arbustos, uma paisagem onde a vegetação é rasteira, principalmente gramínea. Isto caracteriza o Pampa, o bioma que aparece ao sul do Brasil, no nosso caso, o Rio Grande do Sul, tem esse bioma que se estende além do Rio Grande do Sul, pelo Uruguai, pela Argentina, uma grande planície, uma planície onde há poucas elevações, com vegetação própria para rebanhos em grande quantidade, seja rebanhos de bois e vacas, rebanhos de carneiros também aparecem nessa região dos Pampas. Agora, a segunda imagem, mas tem gente que realmente está muito esperta mesmo. Já até andou colocando aí a segunda imagem. Isso aqui é ter memória. Perfeito para quem escreveu Caatinga. A roupa do vaqueiro protegido por couro. Você vê a vegetação espinhenta, a árvore que perdeu as folhas. Estamos numa época de seca, então muito próprio da caatinga as informações visuais que aí aparecem que vocês perceberam. Vejamos agora a terceira imagem. Pantanal, não é verdade? Na época alagada, você observa vegetação rasteira e um pouco arbustiva, mas coberta pela água, na estação das chuvas. Então a planície, que é o Pantanal, mantém a água durante um certo tempo, essa água demora a escorrer, e aí temos caracteristicamente essa paisagem. Notem vocês que o Pampa e o Pantanal são planícies. Diferença básica: o Pantanal é uma planície inundável. Em uma época do ano, ela se enche de água. O Pampa é uma planície, mas não existe esta inundação. Nós temos no Pampa 4 estações do ano bem definidas, mas não existe esse acúmulo de água que é típico do Pantanal. Planícies bem diferentes, como vocês percebem. E esta imagem que aqui aparece, qual é o bioma na qual se encontra este grupo de cavaleiros levando adiante um grupo de animais?
Muito bem, para vocês que falaram acertadamente do Pantanal. Vamos falar um pouquinho a respeito do Pantanal com algumas características que são importantes que você precisa conhecer. Primeiro, dos biomas brasileiros, o Pantanal é o que tem menor extensão, menor até do que o Pampa. E por que ele acontece? Por conta dos rios que enchem, são rios de planície, então a água demora muito a escorrer, essa água vai se acumulando e se espalha pela planície. Resultado é que uma porção muito grande da região fica alagada, mas não é o ano todo. O Pantanal, e é importante a gente aqui dizer, tem época que ele tem muito pouca água. Inclusive, na época da seca, muitos animais que dependem da água podem morrer em decorrência disso. E quais são as características do Pampa que a gente precisa lembrar? Pampa, ele é caracterizado pela vegetação que é formada por gramíneas, rasteiras e poucos arbustos e muito pouco ainda de árvores. Esta vegetação, ela é a vegetação muito adequada para o pastejo, é uma vegetação que a gente consegue vê-la em grande extensão quando a gente está no Pampa. O nosso olhar percorre uma grande distância, mas é uma região onde inundação não acontece, porque estou repetindo isso. Quando nós colocamos imagens para caracterizar uma e outra paisagem, procure presença ou não de água. Quando existe água mostrando inundação, área inundável, Pantanal. Uma área seca, gramíneas, Pampa. Mas, além disso, no Pantanal tem uma maior diversidade de vegetação. Existe vegetação rasteira, existe vegetação de maior porte, inclusive até árvores aparecem também. E nesse caso, a vegetação arbórea, as árvores que aparecem no Pantanal, são muito semelhantes. Algumas espécies, inclusive, são as mesmas que acontecem no Cerrado. A gente precisa lembrar também de uma região que é uma faixa de transição entre esses biomas que eu falei, Amazônia, Cerrado e Caatinga, que é a Mata dos Cocais, caracterizado pela presença de palmeiras, de diferentes tipos de palmeiras. É uma região mais seca e fica, repito, entre biomas que são vizinhos, então uma faixa de transição. Agora, a gente quer lembrar um pouquinho dos ecossistemas marinhos. Alguns conceitos são importantes. Primeiro, lembrar que a luz, ela é um componente ambiental muito importante no ambiente marinho. Por quê? O ambiente marinho não é igualmente favorecido pela presença de luz. Tem 3 regiões bem distintas. Uma região iluminada,
mais próximo à superfície, que é a chamada zona de luz ou zona eufótica. Essa luz, ela, à medida que vai se aprofundando no ambiente marinho, vai diminuindo, além de 60, 80 metros de profundidade, pouca luz existe. E mais profundamente, além de 300, 500 metros, a luz já não alcança. Onde a luz não alcança, a gente coloca um prefixo de negação. Zona afótica, sem luz. Zona eufótica, próxima à superfície do mar. Zona afótica, nas profundezas. E o meio, onde um pouco de luz ainda alcança, é a chamada zona disfótica. Zona disfótica. Tem seres vivos que vivem nas regiões mais profundas e precisam de usar certos artifícios para captura de alimento ou coisas desse tipo. Uma dessas características que eles possuem como adaptação é produzirem luz. Na verdade, muitas vezes essa luz é produzida por bactérias que vivem associadas a esses seres vivos, alguns peixes inclusive. Outro conceito que a gente precisa ter é relacionado à movimentação dos seres vivos. 3 conceitos que você precisa lembrar. Três conceitos é o conceito de plâncton, de nécton e de bênton. O plâncton é aquele conjunto de organismos que é conduzido pela movimentação da água. Não tem a capacidade por si só de determinar para onde ele queira ir. Esses organismos do plâncton são organismos geralmente microscópicos. Podem ser organismos microscópicos capazes de fazer fotossíntese. Então nós chamamos de fitoplâncton, o plâncton como vegetais. E existem aqueles organismos que não têm clorofila, não realizam fotossíntese. Como é que eles são chamados? Se temos o fitoplâncton, temos qual outro grupo? O grupo do zooplâncton. Então nós temos plâncton, nós temos o nécton, nécton, lembra natação. São os organismos capazes de nadarem. Estes organismos conseguem, via natação, deslocar para onde eles desejam ir. Então, os peixes, os mamíferos aquáticos, são exemplos de organismos nectônicos, um golfinho, um tubarão, uma baleia. Plâncton, movimentação, vamos assim dizer, passiva. Nécton, movimentação ativa. E o terceiro grupo é o grupo daqueles que ficam mais paradão. Eles ficam fixos, grudados na região rochosa. Nós chamamos então ele de organismos bentônicos. Organismos bentônicos, as cracas, os ouriços do mar, as ostras, esses organismos que vivem fixo ao substrato marinho, ao solo marinho, são então exemplos de organismos bentônicos. Nós podemos encontrar nas regiões litorâneas esses 3 tipos de organismos. Os organismos mais fáceis de serem encontrados são, obviamente, aqueles que ficam fixos,
quando a gente passa numa região costeira onde tem rochas, é fácil encontrar incrustado nessas rochas esses seres vivos. Porém, os organismos, como os peixes, ou outros organismos como polvo, lulas, organismos como caravelas, águas-vivas, são organismos que a gente encontra nadando com maior ou menor dificuldade, se movimentando. São então os organismos nectônicos. E para encontrar o plâncton, a gente precisa recolher um pouco de água e levar para observação ao microscópio, porque esses organismos são de pequeno porte. Para finalizarmos, então, falar um pouquinho a respeito do manguezal. O que você precisa lembrar do manguezal? Você precisa lembrar que o manguezal surge em condições muito especiais. Surge em regiões onde tem o encontro da água salgada do mar com a água doce do rio. Esta mistura de água forma o que a gente chama de água salobra. E esta água, ela tem ao longo do dia mudanças na sua composição. Às vezes fica mais salgada quando a maré sobe. Às vezes fica menos salgada quando a maré diminui e a água do rio consegue avançar mais. Os seres vivos, então, que vivem nessa região, principalmente os seres vivos vegetais, têm que ter características de adaptação muito especializadas. Os vegetais que formam o manguezal têm a capacidade de eliminar das suas folhas, eliminar por meio de suas folhas, melhor dizendo, sal. Esse sal foi absorvido pelas raízes, vai através do caule, chega até a folha e a folha então elimina. O tempo todo está eliminando sais. É interessante quando a gente observa uma folha retirada de uma árvore, tem estruturas esbranquiçadas. E se você passar a língua sobre a folha, você nota que aquilo é sal. Os mangues estão sendo muito ameaçados e essa ameaça, obviamente, vai ser estendida aos seres vivos que dependem do mangue para sobreviver. O mangue é local de artrópodos como camarão, siris, é local de reprodução de outros crustáceos, reprodução de peixes, berçário para uma grande quantidade, berçário no sentido de os peixes pequenos, eles vão iniciar o seu desenvolvimento nesse tipo de região. Então, para que a gente tenha no futuro animais que hoje são importantes para a nossa dieta, como por exemplo os peixes, é fundamental que os manguezais sejam protegidos. Manguezal reduzido, redução na oferta de peixes. Manguezal que desaparece leva a desaparecimento de muitas espécies de peixes que não conseguem se reproduzir. Mas o que eu estou falando aqui para o manguezal vale para os outros biomas.
seres vivos que estão associados a certos biomas, que só conseguem sobreviver naquele bioma, uma vez o bioma sendo reduzido, a população daquela espécie, exemplo, provavelmente vocês conhecem a história da ararinha azul, uma linda ave brasileira da Caatinga, ameaçadíssima de extinção, por conta do desaparecimento dos locais onde ela se reproduz. Outro exemplo, o mico-leão dourado, um lindíssimo animal, ameaçadíssimo de desaparecer por conta de alterações na Mata Atlântica, que é o local de reprodução, que é moradia do mico-leão, não em alguns locais específicos, e esse local desaparecendo, o mico-leão também. Terceiro exemplo aqui no nosso cerrado, os tamanduás, tamanduá-bandeira, a espécie ameaçada de extinção por conta de mudanças na paisagem. Todos esses seres vivos são seres vivos importantes por muitas razões. Daí a importância de conhecermos esses biomas para que a gente, sabendo deles, das características, das necessidades, possamos contribuir para o cuidar, para a preservação e dessa maneira estaremos preservando as espécies que fazem parte desses biomas. Na próxima aula, a gente vai fazer a nossa retap, comentar um pouquinho sobre a avaliação que vocês fizeram. Até lá. Tchau.